asas saiu pelo mundo. De coração lá fundo eu não entendi tudo que fiz, o que quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar que o mundo me tem preparado, sem privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração, mas nunca é tarde não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei perder, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Só lamento que onde eu passei via mundos, filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para renascer, novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Olá, que bom que você está aqui conosco mais este dia, mais essa semana. Esse é o programa Novo Amanhecer, estamos aqui às segundas, quartas e sextas, nesse mesmo horário e também com as nossas reprises.
continue nos assistindo, chame outras pessoas para que possam nos acompanhar também, multiplique este canal, multiplique este programa, para que possamos todos, à luz da Palavra de Deus, termos as nossas vidas transformadas, mudadas, porque é para isso que estamos aqui. Eu sou o pastor Edemir, um dos pastores dessa igreja, a Segunda Igreja Batista em Petrópolis, e queremos, num dia qualquer, num domingo qualquer, receber você aqui, dar-lhe um abraço, venha com a sua família, venha se você não tem ainda um aconchego espiritual, um lar espiritual. Temos certeza que esta igreja lhe fará muito bem. Por quê? Porque aqui estamos buscando o Senhor na palavra dele, buscando entendimento para todas as coisas. Pois bem, nesta oportunidade eu quero refletir com você sobre algo que nos é muito difícil, ou talvez fácil para você. Será que é fácil para você perdoar e pedir perdão? Ou será que é muito difícil perdoar ou pedir perdão, ou ambas as coisas? Então, a verdade é que os relacionamentos nos submetem a todos os dias e a todos os instantes essa experiência, e a todo instante podemos estar pensando em algo que nos foi feito num determinado momento em que vivemos, e isso pode não estar muito bem resolvido. E uma via para que os relacionamentos se resolvam, as coisas se resolvam, é a via do perdão. Mas sabemos que nem sempre é tão fácil assim falar de perdão e colocar em prática isso. Quero então, à luz da Palavra de Deus, as palavras de Jesus, que você medite comigo para saber qual o caminho nos relacionamentos, nas situações que nos chegam diariamente, para que realmente possamos viver o perdão, porque de fato ele é devido. Vamos então à Palavra de Deus. Veja o que nos diz o Evangelho de Lucas. Jesus nos dizendo no capítulo 17, a partir do verso 3, apenas 3 versículos, assim nos diz o Senhor Jesus: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Palavras de Jesus. Jesus estava com os seus discípulos, e toda essa sessão que engloba o capítulo 17 de Lucas, o Senhor Jesus estava mostrando para os discípulos, na prática, o que é ser um verdadeiro discípulo. Não adiantava apenas boas teorias. Jesus estava mostrando para eles a importância de se praticar tudo aquilo que ele estava ensinando e tudo aquilo que já era conhecido deles, a própria lei, por exemplo. E chegando a este ponto, Jesus aborda a questão do perdão. Ora, é uma palavra até muito bonita, muito necessária, precisamos trazer a todo instante aos nossos relacionamentos. Mas a realidade é que a prática do perdão não tem acontecido muitas vezes. E na época de Jesus, isso não era diferente. Então Jesus aponta para os seus discípulos um caminho para que houvesse efetividade quando o assunto era relacionamento, quando o assunto era perdoar. E Jesus imediatamente fala para aqueles discípulos, olha, se o teu irmão pecar contra ti, vá lá, repreenda-o. E se ele se arrepender, aceite as desculpas dele, perdoa. Jesus começa dizendo, olha, é importante corrigirmos alguém que está em erro. E isso nos é muito fácil. E às vezes até temos olhos muito atentos para o erro do outro. Costumamos dizer, queremos ser tratados como amigos, mas na hora de tratar o outro, muitas vezes tratamos como a inimigos. Então isso nos é muito fácil, embora necessário, importante, devido, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, especificamente nesse texto, é para o que Jesus fala a seguir, o perdão. E nisso ele se coloca a refletir um pouco mais do que a repreensão nesses versículos. Pois bem, falando imediatamente então sobre o perdão, Jesus, sem meias palavras, vai dizer para os discípulos, perdoar é necessário, perdoar é preciso.
E Jesus fala: perdoa. Se o teu irmão fizer alguma coisa contra você, perdoa-lhe. O perdão é devido. E os discípulos, atentos àquilo, escutam algo um pouco mais profundo acerca do perdão. Jesus não somente manda perdoar, mas ele faz uma ressalva. Olha, e não apenas isso. Se o teu irmão pecar contra você 7 vezes no dia e vier 7 vezes lhe pedindo perdão, você deve perdoar. Os discípulos, então, não compreendendo muito bem que cenário é esse, de várias vezes alguém pecar e pedir perdão e o perdão lhe ser devido, os discípulos então falam para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Eles queriam dizer: não temos essa capacidade. Jesus então, como resposta vai dizer: olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, uma pequenina semente, vocês poderão fazer coisas grandiosas, maravilhosas. Que coisas são essas? E ele exemplifica: olha, se vocês derem uma ordem para essa árvore, para essa amoreira, ela vai se levantar, vai se retirar de onde ela está e vai para o mar. Que coisa impossível de acontecer, que Jesus estava exemplificando, dizendo, mas para dizer aos discípulos que coisas extraordinárias aconteceriam quando eles exercitassem a fé. E era para isso que Jesus os estava chamando, convocando, porque viver com Jesus, viver sob a ótica do Evangelho, viver em comunhão com Deus, nos mostra e nos faz viver o próprio Deus. Veja que coisa extraordinária e incrível. É realmente fora do comum e é para ser mesmo. Por isso que quando falamos em perdão, quando falamos em relacionamentos, coisas extraordinárias podem acontecer a partir da fé, da confiança em Deus. E por isso eu começo dizendo para você: perdoe. Perdoar não é uma opção, não é uma alternativa, é um dever. Assim Jesus nos ensinou: você precisa perdoar, você deve perdoar. E claro que fazendo isso, Jesus está revelando o seu próprio caráter, o caráter de Deus. Como assim revelando o próprio caráter de Deus? Veja o que Ele fez por mim e por você. Em Efésios capítulo 2, se você tiver tempo depois, vá lá e veja o que Ele fez por nós. Ele nos transportou das trevas, nos trouxe para a luz, nos modificou a vida. E em tantos outros textos, o Senhor demonstrando o seu muito amor para conosco. Ora, não tínhamos nada para oferecer para Deus e Ele nos perdoou. Então, o que eu quero dizer com isso? O perdão nos é devido porque é a própria marca de Deus na história, na minha e na sua vida. Ele nos perdoou, Ele nos redimiu. Não tínhamos nada para apresentar para Ele, com a sua graça e com o seu amor nos alcançou. Ora, e agora que temos esse relacionamento com Deus, que provamos do seu amor, na hora de exercitar esse amor e essa misericórdia, nós não queremos conceder o perdão. Então o perdão é devido porque aponta o próprio caráter de Deus e aquilo que Ele fez por mim e por você. Então você não se espante, não queira qualquer outra coisa diferente disso. Você vai ver ao longo de toda a Bíblia o Senhor nos ensinando e nos mostrando o caminho do perdão, porque é assim que é a sua configuração: perdoar. Mas você vai dizer: tudo bem, eu devo perdoar, o Senhor me perdoa, mas existem coisas e situações que são imperdoáveis. Não é possível perdoar uma situação dessa, um constrangimento dessa, uma afronta dessa. E foi exatamente isso que os discípulos disseram para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé, porque se um irmão pecar 7 vezes contra nós, é complicado. Era exatamente isso que eles queriam dizer. Como faremos isso? E por isso eles pediram: aumenta a nossa fé. O perdão ainda continuará sendo devido, seja lá qual for a afronta. Porque o Senhor Jesus está nos dizendo: seja qual for o tamanho, a quantidade de vezes, nós devemos perdoar.
Eu sei que é difícil algumas situações e coisas tão terríveis. Nós sabemos de relatos tão tristes na própria família, aquela pessoa que deveria te amar e não apenas não te amou, como te fez mal. Há relatos tão contundentes contra o filho, ou o filho com o pai, enfim, tantos relacionamentos destoando da boa prática do amor, mas há uma solução para isso. Há um caminho para ser percorrido para que essas coisas mudem e o seu coração não fique aprisionado na mágoa. E o caminho é entender, em primeiro lugar, como nós vimos, o amor que Deus teve por nós. E, em segundo lugar, é o reconhecimento de que você tem dificuldades nessa área. E se você tem dificuldades, ou não somente dificuldades, porque a afronta foi grande realmente, você deve pedir que o Senhor aumente a sua fé, te dê condições para entender essa situação e mesmo ferido, mesmo no prejuízo, digamos assim, você possa perdoar e se libertar desta mágoa. E você deve fazer isso. Talvez você esteja aí acumulando tantas coisas no seu coração, ou uma única coisa, uma palavra que foi lhe dita no passado, ou algo que o seu pai, a sua mãe fez com você, o seu irmão, ou quem quer que seja, um relacionamento antigo. Como você pode estar aprisionado a isso ainda? Não escolha continuar neste caminho. Veja, compreenda as palavras de Jesus e aceite esta decisão para que você possa perdoar, reconhecendo as suas dificuldades diante de Deus e pedindo que Ele te ajude, que Ele lhe mostre um caminho diferente. E quando você se coloca diante dele como os discípulos se colocaram, pedindo que o Senhor aumentasse a fé deles, o Senhor age, o Senhor trabalha, porque Ele nos é suficiente. Em toda a Bíblia o Senhor está nos mostrando isso. Antes de qualquer uma outra coisa, antes de qualquer uma outra satisfação que você possa ter, que você queira ter, eu sou Deus, eu sou o que sou, eu lhe sou suficiente. E precisamos experimentar essa suficiência em Deus para lançar luz aos porões dos nossos corações. E aí experimentaremos a alegria do perdão. Então liberte-se disso, confiando e entregando isso ao Senhor. E por fim, a resposta de Jesus quando os discípulos disseram, aumenta a nossa fé. O que Jesus disse? Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês verão coisas maravilhosas acontecendo. Note, estamos em primeiro lugar falando que é devido perdoar. Estamos apontando o caráter de Deus que nos perdoou, que nos amou. E devemos fazer o mesmo. Em segundo lugar, que em situações difíceis, quando o nosso coração está muito duro, a mágoa foi muito grande, a afronta foi muito grande, devemos colocar isso diante de Deus dizendo, Senhor, aumenta a nossa fé, eu não consigo perdoar. E o Senhor vai trabalhar no nosso coração. Ele nos é suficiente. Precisamos exercitar a fé nele. E Jesus, então, conclui dizendo que se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, iremos experimentar coisas extraordinárias. Agora, nós podemos entender essa palavra para o dia a dia e para os nossos relacionamentos como uma intervenção de Deus em situações difíceis. Você entendeu que precisa perdoar, você escolheu perdoar. Mas tem uma situação instalada, difícil, relacionamento difícil. Esses dias recebemos uma ligação de alguém falando, olha, por favor, ore por mim, estou com um problema sério com a minha filha. Precisamos resolver isso. Alguém estava disposta a ajudar, a entender a situação e ter uma nova perspectiva. Mas agora depende do outro também. E o que fazer? Depende de outras pessoas em muitas outras circunstâncias. Aí que nós devemos pedir, que o Senhor intervenha e confiar nessa palavra de Jesus dizendo que impossibilidades
acontecem a partir dele. Você deve confiar nisso. Talvez você tenha uma situação tão difícil para ser resolvida, um relacionamento destruído de longa data. Talvez você esteja sem falar com a sua mãe, com alguém, com um irmão há 5 anos. Há casos, há relatos de uma vida inteira sem falar com um parente ou com uma outra pessoa. E agora você se pergunta, mas não há mais o que fazer? O que eu posso fazer? Não há mais o que ser feito. E eu quero te dizer que há uma porta que se abre diante de você, diante dessa circunstância. A fé, a confiança no Senhor Jesus, para que Ele intervenha nessa situação. E é exatamente isso que Ele queria dizer para os discípulos. Olha, contem comigo, viva confiando em mim. Porque o que nos adianta olhar para as circunstâncias e depender apenas de nós mesmos ou das próprias circunstâncias? O que somos chamados é a exercitar a fé, a ver impossibilidades a partir da fé. Então você pode confiar, você pode se entregar a Deus, entregar a sua situação, a sua circunstância e pedir que Ele intervenha. Ora, é claro que o Senhor tem os planos e os caminhos dele e nós não sabemos como Ele vai agir, e o interessante é isso mesmo. Ele vai agir, é essa confiança que você precisa ter. E descanse o seu coração, fique em paz, tenha harmonia. Quanto essa falta de perdão tem tirado o seu sono, a sua alegria? Pare e pense. Talvez anos você remoendo essa situação e acumulando ódio até. E isso também nos faz mal à própria saúde, você sabe disso. Então é hora de se libertar. Entenda o que Deus fez por você, perdoe. E se é uma situação tão difícil de lidar, peça que o Senhor lhe ajude e escolha perdoar. Não deixe o sentimento vir, porque às vezes as pessoas adiam imaginando, o meu coração um dia vai mudar e eu vou perdoar. Perdão é uma questão de escolha, não de sentimento. Escolha perdoar e deixe que Deus faça o restante no seu coração, lhe trazendo a paz, o conforto, mas escolha. E por fim, se há uma situação calamitosa instalada, uma coisa muito difícil que aconteceu, peça que Deus intervenha nessa situação. Tenha fé e você verá as impossibilidades se tornando possibilidades. E confie, fique em paz, não permita mais um minuto com esse sentimento ruim no seu coração, em seu coração. Que Deus te abençoe, foi muito bom compartilhar essa palavra com você, porque é uma palavra muito boa para mim também. Até o próximo programa.
Ele